Êxodo capítulo 33. Depois o Senhor ordenou a Moisés: leve este povo que você tirou do Egito para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pois eu disse a eles: darei essa terra aos seus descendentes. Mandarei à sua frente o anjo, expulsarei do território os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que jorra leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, começou a chorar e nenhum deles usou as suas joias, pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo rebelde. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, os destruiria. Agora tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Por isso, a partir do monte Horebe, os israelitas deixaram de usar joias e enfeites. Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, e o observavam pelas costas até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada da sua própria tenda e adoravam ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Moisés disse ao Senhor: o Senhor me ordenou: leve este povo, mas não me diz quem enviará comigo. Também me diz: conheço você pelo nome e você tem me agradado. Se o Senhor me vê com agrado, peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se que esta nação é o seu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Então Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor se o Senhor não for conosco? Quem poderá saber que somos o seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: peço que me deixe ver a sua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade e diante de você farei saber o meu nome. Eu sou o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser compadecer. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque nenhum homem poderá continuar vivo depois de me ver. O Senhor prosseguiu: contudo, fique nessa pedra ao meu lado. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra com as primeiras, e nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você quebrou. Amanhã cedo esteja pronto para subir no monte Sinai e se apresentar a mim no outro lado do monte. Que ninguém vá com você e que ninguém pise em algum lugar no monte, nem mesmo as ovelhas e os bois devem pastar perto do monte. Moisés, pois, preparou 2 tábuas de pedra como as primeiras e subiu com elas no monte Sinai logo de manhã, como o Senhor havia mandado. O Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: eu, somente eu, sou Deus compassivo e cheio de graça, paciente, cheio de misericórdia e de fidelidade. Mostro o meu amor fiel até 1000 gerações, perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixo sem castigo o culpado. Castigo os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Moisés se curvou depressa, com o rosto no chão, e o adorou, dizendo: Senhor, se achei mesmo favor diante dos seus olhos, siga conosco para a terra prometida. Sei que este povo é rebelde e teimoso, mas peço, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e aceite-nos como o seu povo. Então o Senhor disse: faço uma aliança.
Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma. Assim todo o povo com o qual você está vai ver os atos poderosos que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que eu hoje dou a você. Expulsarei da sua presença os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não faça nenhum acordo com os moradores da terra para onde você vai. Assim você não cairá na armadilha deles. Em vez disso, destrua os seus altares, quebre as suas colunas sagradas e os seus postes ídolos. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato é Deus zeloso. Por isso, nada de fazer acordo com os habitantes daquela terra, pois quando eles forem a fazer seus cultos imorais e o sacrifício aos falsos deuses, convidarão você e poderão levá-lo a comer do sacrifício oferecido aos ídolos e a escolher mulheres para os seus filhos dentre as moças daqueles povos. Quando elas se prostituírem com seus deuses, poderão passar a infidelidade deles para os seus filhos. Por isso, não fabrique deuses de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe mandei. Faça isso na data certa, no mês de Abibe, porque nesse mês você saiu do Egito. Todos os primeiros filhos são meus. Também são meus todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos. No caso dos jumentos é diferente. A primeira cria terá de ser resgatada como um cordeiro. Quer dizer, no lugar do jumento, o dono me dará um cordeiro. Se não for resgatado, terá de ser morto. Paguem o resgate por todos os seus primeiros filhos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias, isto é, sem oferta. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época da semeadura como na época da colheita. Celebre também as outras 2 festas anuais. Celebre a festa das semanas, a festa dos primeiros frutos da colheita de trigo e a festa da colheita no fim do ano. Resumindo, são 3 festas por ano. Nessas 3 vezes, todo homem de Israel se apresentará ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Expulsarei as nações de diante de vocês e vou aumentar muito o território do meu povo. Ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes ao ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. No sacrifício não ofereçam sangue misturado com pão fermentado, e não deixem sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa para o dia seguinte. Quando fizer a primeira colheita, traga o melhor dos primeiros frutos à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras, porque são os termos da minha aliança com você e com Israel. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Durante esse tempo ele não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras de aliança, os 10 mandamentos. Ao descer o monte Sinai, com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não percebeu que o seu rosto resplandecia por ter ficado na presença de Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto brilhando, tiveram medo de se aproximar-se dele. Então Moisés os chamou. Arão e os líderes da comunidade de Israel se aproximaram, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Cada vez que Moisés vinha perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, transmitia aos israelitas tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, o povo de Israel via o rosto de Moisés brilhar. Mas, logo depois de transmitir as ordens de Deus, Moisés tornava a cobrir o rosto com o véu, até falar novamente com o Senhor. Êxodo capítulo 35. Moisés convocou toda a comunidade de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor mandou que vocês obedecessem. Trabalhem 6 dias da semana, mas o 7º dia será santo para vocês, o sábado solene de descanso dedicado ao Senhor. Quem trabalhar nesse dia terá de morrer. Não acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Moisés continuou falando à comunidade de Israel. Ele disse: foi isso que o Senhor mandou fazer. Separem dos seus bens uma oferta ao Senhor. Todo aquele que sentir o desejo do coração, traga como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção,
de unção e para o incenso aromático especial, pedras de ônix e outras pedras preciosas para prender no colete sacerdotal e no peitoral das roupas sacerdotais. Todos os homens habilidosos venham fazer o que o Senhor mandou: o tabernáculo com a tenda e sua cobertura, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e suas varas, a tampa e o véu para cobrir o lugar santo, a mesa, suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença divina, o candelabro com os seus utensílios, lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar de incenso e suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático especial, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar para as ofertas queimadas, a grelha de bronze, as varas e todos os utensílios do altar, a bacia de bronze e sua base, as cortinas para as paredes do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas e as cordas para firmar o tabernáculo e o pátio, as roupas sagradas para os sacerdotes usarem quando estiverem servindo no lugar santo, tanto as roupas sagradas de Arão como as roupas de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos aqueles que estavam dispostos trouxeram de boa vontade suas ofertas ao Senhor para a construção do tabernáculo, para todos os seus serviços e para as roupas sagradas. Vieram homens e mulheres, todos que sentiam disposição no coração. Trouxeram fivelas, colares, brincos, anéis, braceletes e outros objetos de ouro. Todos os homens faziam ofertas de ouro ao Senhor. Os que possuíam tecido azul, vermelho púrpura ou vermelho carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou ouro ofertavam essas coisas ao Senhor. Outros trouxeram como oferta ao Senhor objetos de prata ou de bronze, além de madeira de acácia própria para a construção. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que elas fizeram com suas próprias mãos: tecido azul, vermelho púrpura e linho fino. Todas as mulheres que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral. Deram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso aromático especial. Os israelitas, tanto homens como mulheres, que sentiram em seu coração o desejo de ajudar em todo o trabalho que o Senhor mandou fazer por meio de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, e da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu da habilidade, inteligência e capacidade artística em todas as artes e ofícios necessários, para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para fazer todo tipo de trabalho artesanal. Além disso, o Senhor deu a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu a capacidade extraordinária para realizar todo tipo de serviço de carpinteiro e joalheiro, também para fazer bordados em linho fino e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e para fazer qualquer trabalho artesanal.